Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nessa aula de hoje, dando continuidade à perícia contábil, vamos ver o laudo pericial e o parecer pericial. E nossa aula vai continuar com base na legislação atual, que é a NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, a técnica, P01, revisão 1, R1, do dia 19 de março de 2020. Então, toda a nossa aula vai ser baseada nesta legislação aí, que é a mais atual que nós temos no momento para a perícia contábil. Então, o laudo pericial contábil e parecer pericial contábil, segundo o artigo 33, diz o seguinte: concluídos os trabalhos periciais, o perito nomeado deve apresentar o laudo pericial e o assistente técnico pode oferecer seu parecer pericial contábil, obedecendo os respectivos prazos legais e contratuais. O perito nomeado, depois de protocolado o laudo, pode fornecer cópia aos assistentes técnicos. O assistente técnico não pode validar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, neste caso, oferecer o parecer pericial contábil sobre a matéria periciada. O laudo pericial e o parecer pericial contábil deve ser elaborado somente por contador ou pessoa jurídica, se a lei assim permitir que estejam devidamente registrados e habilitados. Por que pessoa jurídica? Porque uma pessoa jurídica de contabilidade, sociedade de contadores, tem o seu registro no conselho, o seu CRC, e podem, através do seu representante, emitir laudos periciais. Ok? A habilitação é comprovada por intermédio de certidão de regularidade profissional emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade da sua região, ou do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. Aí entra a figura, novamente, do PC, do CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, do CFC. Então, esse cadastro, para fazer parte, tem que fazer aquela prova de capacitação técnica, e se habilitar ao cadastro. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, que nós falamos aí do cadastro, nacional dos peritos contábeis, por favor, dê uma olhadinha nas aulas anteriores que vocês vão encontrar o assunto. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos escritos que devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minúcias, as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. Os peritos devem consignar no final do laudo pericial ou do parecer pericial contábil, de forma clara e precisa as suas conclusões. Então, um laudo não é um negócio que você vai apontar os defeitos, apontar as soluções. Ele difere do parecer de auditoria. Ele tem que ser contundente e conclusivo. Ou seja, você tem que colocar a conclusão. Então, concluo que o valor correto do patrimônio da empresa tal é valor X. Então, isso é uma conclusão. Entende? Concluo que houve, por exemplo,
cobrança de juros sobre juros no contrato do financiamento do banco Y, entenderam? Tem que ser conclusivo. Então, o artigo 38 aí, ele fala disso. Tem que ser conclusivo. A apresentação do laudo pericial contábil e do parecer contábil. Então, o artigo 39 trata da apresentação, né, do laudo pericial. O laudo e o parecer são respectivamente orientados e conduzidos pelo perito nomeado e pelo assistente técnico, que devem adotar padrão próprio, respeitada a estrutura prevista na disposição legal, administrativas e nesta norma. A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, concisa, evitando o prolixo e a tergiversação, possibilitando aos julgadores e às partes o devido conhecimento das provas técnicas e interpretação dos resultados obtidos. Então, o que isso quer dizer? É que a linguagem adotada pelo perito deve ser clara. Você deve tomar cuidado com palavras rebuscadas, né? Palavras pouco usuais da língua portuguesa e que possam causar dúvidas ou interpretação. Basta uma palavra que tenha que buscar no dicionário, né? Já é suficiente para causar alguma certa confusão, porque uma palavra pode ter vários significados. Agora, quando é bem colocada no texto, não deixa dúvidas. Os melhores textos, os melhores laudos são aqueles simples, direto, né? Sem fazer rodeios. Então, existe uma técnica aí, né, para se escrever o português correto, correto ou não, mais correto, vamos falar assim, você escreve o texto do jeito que vem da tua cabeça, depois vai lendo e vai cortando palavras sem que essas palavras percam o respectivo sentido, entenderam? As respostas aos quesitos devem ser objetivas, completas e não lacônicas. O que significa não lacônico? Respostas evasivas. Geralmente as respostas evasivas são aquelas do gerúndio, né? Estou vendo, estou indo, estou fazendo, né? Então isso é resposta lacônica. Ou vamos ver mais tarde, né? Deixa o sujeito no ar. Os termos técnicos devem ser inseridos no laudo e no parecer, de modo a se obter uma redação que qualifique o trabalho pericial respeitado as normas brasileiras de contabilidade. Aqui também faço uma ressalva, tá? Os termos técnicos devem ser colocados. A gente vai usar o termo técnico quando for necessário, quando precisa. Ok? Não é o termo técnico que vai qualificar o trabalho. Eu acho, inclusive, que esta frase da legislação possa até ser um pouco infeliz, porque não pense aí que você encher de palavras rebuscadas ou de parecer técnico, com palavras que você leu lá, né, palavras técnicas, vai resultar num trabalho qualificado. O que vai qualificar ele é um resultado correto, né, honesto, sem tendências, né, e sem laconismo. Tratando-se de termos, artigo 40 de termos técnicos atinentes às ciências contábeis, devem ser acrescidos dos seus respectivos conceitos doutrinários, sentido e alcance contabilístico de cada um dos termos técnicos, além de esclarecimentos adicionais e notas de rodapé. Bom, aqui o 41 já justifica, né, o 40. Então ele diz que a palavra dos termos técnicos, né, se forem de difícil compreensão, requer explicação. É recomendada a utilização daqueles já consagrados pela literatura contábil. Artigo 42 diz o seguinte: o perito deve elaborar o laudo e o parecer utilizando-se de vernáculo, sendo admitidas apenas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas de uso comum nos tribunais judiciais e extrajudiciais.
O que se vê muito, né, nos tribunais é algumas palavras em latim, né? Então, que já são comuns de se usar. Então, estão adaptados aí já ao vocabulário jurídico. O laudo e o parecer devem contemplar o resultado final alcançado por meio dos elementos de prova, inclusos nos autos ou arrecadados em diligências que o perito tenha efetuado por intermédio de peças contábeis e quaisquer outros documentos, tipos e formas. Só me dá licença, deixa eu arrumar aqui esse de peças que ficou grudado no texto, né, na hora de transcrever isto para cá. Opa, voltamos lá estamos lá na página resumo dos autos. Vamos lá. Daqueles consagrados. Então estávamos aqui, né? De peças contábeis e quaisquer outros documentos, tipos e formas. Vamos para o 44. A terminologia. Bom, forma circunstanciada, o que é? Então prestem atenção que aqui nós estamos definindo, né, o que são esses termos. Terminologia. Então, forma circunstanciada, o que é? É a redação pormenorizada e efetuada com cautela em relação aos procedimentos e aos resultados obtidos no trabalho pericial. Síntese do objeto da perícia. 2 pontos aqui, ó. Definir de forma clara o propósito ou a finalidade da perícia. Okay? Ó, resumo dos autos é o relato ou a transcrição sucinta de forma que resulte em leitura compreensiva dos fatos relatados sobre a questão básica, que resultaram na nomeação ou na contratação do perito. Diligência. O que é a diligência? Nós temos as divisões. Letra A, dentro da lei, né? Artigo 46 trata da diligência. Vocês veem que tem um artigo da lei que trata isso aí. Lato sensu. Então não é invenção do professor, eu não posso inventar porque tem que seguir a lei. Então, todos os atos adotados pelo perito, inclusive comunicações às partes e seus assistentes na busca de documentos, coisas, dados, informações e outros elementos de prova necessários à elaboração do trabalho pericial. Então, isso é uma diligência, né? Lato sensu, é a coleta das informações. Stricto sensu é o trabalho de campo, na busca de elementos necessários que não estejam juntados nos autos. Meu mouse aqui é um pouco sensível, então me perdoem que de vez em quando dá uma escapada. Então, é o trabalho de campo. É a letra B, stricto sensu. Critério. O que é critério? É a faculdade que tem o perito de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados para decidir as diretrizes e os procedimentos que devem seguir na elaboração do trabalho pericial. Método. É o procedimento de análise técnica e científica de valoração dos elementos probantes que instruíram a demanda, predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento do qual se originou. Existe uma diferença entre valoração e valorização. Então, valoração é colocar valores, valorização subentende-se o rendimento. Ok? Conclusão. Então, o artigo 49 é a exposição. Vocês vejam que isso aqui tem que estar no laudo, dessa forma. É a exposição sintética da matéria fática de fatos constatada, né? Então, a exposição sintética de matéria fática constatada, indicando o suporte técnico científico que justifica as conclusões a que chegou o perito ou o assistente técnico,
outras informações ou elementos relevantes que não constaram da quesitação devem ser consignados. Então, muitas vezes, você não pode se ater somente, né, e nem deve se ater somente aos quesitos. Né? Aí você está respondendo um laudo, dando um parecer em cima do laudo. Apêndices, que são documentos elaborados pelo perito contábil. E anexo, são documentos entregues a estes pelas partes e por terceiros com o intuito de complementar a argumentação ou elementos de prova. Artigo 51, esclarecimentos. Então, o que são esclarecimentos? Nossa, a lei é fantástica, né? Ela dá o beabá de como montar um laudo aí, é coisa incrível. Esclarecimentos são informações prestadas pelo perito aos pedidos de esclarecimento sobre o trabalho pericial, determinados pelas autoridades competentes por motivos de obscuridade, incompletudes, contradições ou omissões. Artigo 52 diz o seguinte: os peritos devem, na conclusão do trabalho pericial, considerar as formas explicitadas nos itens seguintes. Letra A. Omissão de fatos. O perito nomeado não pode omitir nenhum fato relevante encontrado no decorrer de sua pesquisa ou diligência, mesmo que não tenha sido objeto de quesitação e desde que esteja relacionado ao objeto da perícia. Isso aqui é o seguinte: às vezes os peritos, as partes, né, fazem perguntas ou para fugir da responsabilidade quando é o réu, ou para acusar o réu, né? E quando o postulante da causa, né? Quem entrou com a causa, o executor, né? E o executado. Eles podem, né, eventualmente colocar questões para puxar, vamos dizer assim, a sardinha para sua brasa. Então aqui nós temos lá, nos objetos de requisitação, você vai responder. Agora existe muita coisa que acontece no processo e você tem que relacionar, tem que relatar. São mais importantes às vezes que os quesitos, porque podem ser definitivos para que o juiz tenha o seu acesso, a sua formação de opinião para julgar o processo. Entendeu? Lembre-se que vocês são peritos do juiz. As partes só contratam e pagam. A conclusão com a quantificação de valores é viável em casos de... Isso quando você tem apuração de valores, né? Haveres, liquidação de sentença, inclusive processos trabalhistas, resolução de sociedade, avaliação patrimonial, entre outros. Pode ocorrer que, na conclusão, seja necessária a apresentação de alternativas condicionadas às teses apresentadas pelas partes, casos em que cada uma apresenta uma versão para a causa. Então fique atento com isso aí. O perito pode apresentar as alternativas condicionadas às teses apresentadas, devendo necessariamente ser identificados os critérios técnicos que lhes dê respaldo. Então pode ser que as partes estão trabalhando em cima de uma tese e o perito tem a outra. Daí se é melhor ou pior, aí vai depender da conclusão do juiz, né? E do entendimento entre as partes. Se eles se conciliarem, perfeito. A conclusão pode ainda reportar-se às respostas apresentadas nos quesitos. A conclusão pode ser simplesmente elucidativa quanto ao objeto da perícia, não envolvendo necessariamente quantificação de valores. Pode ser. Já me aconteceu de fazer uma perícia e uma das partes estava certa. Refiz, recalculei, remontei, conferi e
de acordo com o que estava já era uma causa que já tinha sido julgada, estava só discutindo, né, a correção monetária do valor, e se era devido ou não, e diferença de datas. Eu só refiz o cálculo e estava certo o cálculo, que uma das partes, né, que no caso estava requerendo aquele valor, estava correta. Eu mostrei as memórias de cálculo que foi feito e a conclusão foi que eu só confirmei que os valores estavam corretos de acordo com o que eu estava apresentando ali no laudo, né? A estrutura do laudo, aqui o que deve conter o laudo. Então, muita atenção para não deixar o laudo desestruturado, né? Ó, no mínimo, tá? Significa que tem mais. Nós vamos ver aí mais tarde os meus laudos e vocês vão ver como tem algumas coisas que diferem de um laudo para o outro. O laudo deve conter no mínimo os seguintes: identificação do processo ou do procedimento das partes, dos procuradores e dos assistentes técnicos, a síntese do objeto da perícia, o resumo dos autos, a análise técnica e científica realizada pelo perito, o método científico adotado para os trabalhos periciais, demonstrando aí as fontes doutrinárias deste e suas etapas, relato das diligências realizadas, né? Então, continua ainda porque tem mais dentro da estrutura, isso é só a mínima. Ó, a transcrição dos quesitos. Nos meus laudos sempre transcrevo os quesitos das partes. Ainda mais quando os quesitos do juiz, quando o juiz formula quesitos também, porque não são só as partes que formulam. Tem alguns processos que o juiz também formula. Bom, transcrição dos quesitos respectivos, respostas conclusivas para o laudo pericial. É a conclusão, que é a conclusão do perito. O termo de encerramento, constando a relação de anexo e apêndice, quando for o caso. Nem todo processo você vai anexar os apêndices, colocar anexo. Porque muitas vezes você já faz tudo isso no conteúdo do processo. Então você já insere tudo que tem que inserir lá dentro do laudo. Ó, a assinatura do perito deve constar sua categoria profissional de contador. É evidente que aqui o técnico contábil não pode assinar perícia, assim como o técnico contábil não assina auditoria, assim como aquele profissional de outra área, que tem graduação em outra área, que tem especialidade, pode até ser especialista, fez pós-graduação em perícia, em auditoria, também não pode assinar, né? Porque é privativo do contador. O privativo do contador é aquele que fez ciências contábeis. Então o técnico não assina. Então a assinatura do perito com a contador, com a categoria profissional de contador, seu número de registro no CRC, e se houver número de inscrição no Cadastro Nacional de Perito, CNPC, e sua função. Se laudo, perito nomeado, e se aparecer assistente técnico da parte também, né? É permitida a utilização da certificação digital, aliás, que você atualmente, pelo menos no estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, os que eu conheço, nos meus laudos aqui do Paraná, principalmente, não se aceita mais assinatura que não seja digital. Então você vai encaminhar o laudo, se encaminha na forma de petição e os documentos são assinados digitalmente e sai já a autenticação no documento, data e hora que você entregou, né? E que você apresentou essa petição, né? O laudo é peticionado lá no sistema do Projude. Aqui no Paraná nós temos um sistema chamado Projude. Então, é permitida a utilização da certificação digital em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ou ICP Brasil. Esse é o futuro, né? Eu acredito que, eu pelo menos desconheço que tem ainda estados aí que estejam no sistema manual. Então, se vocês souberem, me contem.
mas eu tenho a impressão que existe um prazo aí. Esse prazo já venceu para que todos os cartórios, né, todas as varas implantem os processos eletronicamente. Ok? Então, para elaboração de parecer, letra K, aplicam-se os dispostos nas linhas acima no que couber. Assinatura em conjunto. Quando se tratar de laudo pericial contábil assinado em conjunto pelos peritos, há responsabilidade sobre o referido documento. Então, é solidária de todos os peritos. Laudo e parecer de leigo ou profissional não habilitado. Aqui o artigo 55 é bem claro. Considera-se leigo ou profissional não habilitado para elaboração de trabalhos periciais contábeis. Correu aqui o negócio. Considera-se leigo, né, ou profissional não habilitado para elaboração de trabalhos periciais contábeis qualquer profissional que não seja contador habilitado perante Conselho Regional de Contabilidade do local onde você está prestando o serviço. Esclarecimentos, né, sobre o laudo e parecer pericial é o artigo 56, que diz o seguinte: havendo determinação de esclarecimentos sobre o laudo ou parecer sem a realização de audiência, o perito deve fazer por escrito, observando em suas respostas os mesmos procedimentos adotados quando da feitura do esclarecimento em audiência no que for aplicado. Isso aqui é o seguinte: você entregou o laudo, o juiz intima as partes com 15 dias para dar o parecer, o seu parecer, a sua opinião sobre o laudo, se está de acordo. Pode ser feito, podem existir algumas perguntas. Se existirem quesitos novos, tem que estar isso lá na proposta, né, inicial, que serão cobrados à parte, né, são perguntas novas, mas os advogados das partes vão responder se estão de acordo ou não com o laudo. Lógico que a parte que perdeu vai estrilar e vai querer se opor ao laudo. Então você tem que estar preparado aí. Que mais que nós temos aqui? Aqui quando fala realização de audiência, é quando existe alguma audiência, né? Todas as partes se reúnem e o perito vai apresentar o laudo. Geralmente isso acontece nas extrajudiciais, né? Em que não vai ter processo eletrônico. Quesitos suplementares. São quesitos suplementares formulados sobre a forma de esclarecimento, devem ser submetidos à autoridade julgadora. Né? São quesitos suplementares e poderão interferir no resultado do processo. Então, cuidado com isso aí, inclusive com a cobrança dos honorários. Bom, eu coloquei também aqui a vigência dessa norma, porque muitas vezes, né, a, a norma tem uma vigência, né, e a gente às vezes não se atenta, né, e às vezes até acaba dando aula em cima de alguma coisa que não vale mais. Então entra em vigor na data de sua publicação e revoga a TP 01 publicada no Diário Oficial de União, seção 1 de 19 de março de 2015. Essa nova aqui, ela entra em vigor na data da publicação, ou seja, 19 de março de 2020. E revoga a TP 01 de 2015. Então aqui não existe um erro, tá? Não vou me questionar aqui que tem um erro de digitação, não. A norma entra em vigor na data de sua publicação, que foi 19 de março de 2020. E ela está revogando a de 2021. A de 2015, desculpe. Entenderam? Pessoal, então não deixem de colocar lá o seu like nessa aula, nas outras, né? E façam inscrição no meu canal. Não deixem de fazer inscrição no meu canal, porque vocês vão estar recebendo o aviso de quando
é publicado novas aulas aqui no canal do professor Bonassoli, ok? Agradeço aí a atenção de todos, né? Até a próxima aula. Teremos novos assuntos ainda sobre perícia ou outro assunto qualquer que venha a ser aberto aí algum curso novo. Gente, até a próxima aula.